Nesse caminho quaresmal que estamos fazendo, já é o terceiro domingo, nós vamos caminhando com o Senhor que vai a Jerusalém. E nesse caminho quaresmal, temos a oportunidade de perceber, e a liturgia hoje nos propõe isso, sobre a sede da humanidade, a sede que nós mesmos temos, sede de tantas necessidades humanas, sede de prestígio, de status, sede de poder, sede de bens materiais, sede de carinho, de atenção, sede de afeto. São tantas as sedes materiais que nós temos e que nós muitas vezes, para sermos saciados nessa sede, fazemos coisas que não são próprias ao cristão. Por isso o tempo da Quaresma é um tempo onde nós vamos poder perceber a sede que cada um de nós temos, mas ao mesmo tempo perceber a água que o Senhor quer oferecer para nós, que é a única que pode realmente saciar a nossa sede. Não é essa água material, das coisas materiais. Essa aí é necessária em algum momento, sim, com certeza, mas precisamos buscar e alcançar essa água maior, que é o fruto do Espírito Santo de Deus, que vem sobre nós saciando a toda e qualquer necessidade nossa, a mais profunda, aquela que só nós e o nosso Deus é que sabem. E a liturgia de hoje, já na primeira leitura, mostra a sede do povo de Israel, a sede de água verdadeira, água mesmo, material, né? O povo caminhava no deserto e começou a sentir sede, uma necessidade natural de todos nós. Em certo momento sentimos sede, né? Em certo momento precisamos da água, e hoje em dia a gente vê, né, aquilo que no passado nós não fazíamos, hoje é muito comum, né? Quantas e quantas são as pessoas que trazem sua garrafinha de água, até mesmo para dentro da missa, da igreja, né? Quantas são aquelas pessoas que não conseguem ficar uma hora sentadinha, mas tem que ir lá no banheiro a cada 5 minutos buscar água, né? E a gente vê isso, essa sede material que nós temos que saciar, tudo bem. O povo ali estava caminhando no deserto e começa a sentir sede. Aí começa a murmurar contra Moisés. Começa a murmurar, reclamar dele. Que Deus é esse que nos traz lá do Egito, onde estávamos escravos, nos coloca no deserto para quê? Para nos matar de sede. Aquele povo, diante da sua necessidade normal, natural, ficou tão cego que não conseguia ver, lembrar das coisas boas que Deus tinha feito por ele. E agora reclamava de Deus, reclamava com Moisés, mas no fundo estavam reclamando do próprio Deus. Talvez tivesse medo de falar abertamente com Deus, né? Porque talvez recordavam ali as pragas que Deus tinha mandado no Egito, e aí ficavam com medo. Mas ali murmuravam contra Moisés, mas no fundo queriam reclamar de Deus. E Deus, na sua misericórdia, ouve o apelo de Moisés e concede a água àquele povo, água que sai da rocha. Olha lá, água que sai da rocha. Só Deus pode se fazer isso, né? Só Deus é capaz de fazer esse prodígio, né? Esse milagre. Para quê? Para que aquele povo possa realmente ser saciado. Ou seja, mesmo que nós possamos reclamar de Deus, mesmo que às vezes nós murmuramos contra Deus, cegos, né? Porque a gente acaba murmurando contra Deus, esquecendo de tanta coisa boa que Deus já fez na nossa vida. E às vezes por causa de uma coisinha pequena que nós queremos, tudo aquilo que Deus já fez, nós esquecemos. Tudo que Deus fez na nossa vida, acabamos jogando do lado, não vale mais nada. O que importa é aquela nossa necessidade daquele momento, né? Muitas vezes é assim que age o cristão. Então, mesmo agindo assim, Deus, na sua misericórdia, não age conosco com vingança. Pelo contrário, favorece realmente a graça que nós precisamos. E o Salmo nos ajuda, né, a refletir também, quando nós cantamos, né, hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Lembra que quando nós começamos a Quaresma, o profeta Joel nos dizia, né, rasgai o coração, não as vestes. Ou seja, não fique o teu coração endurecido, né, não fique o seu coração fechado à graça de Deus, abra-se para Ele, né? Não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Domingo passado o Evangelho mostrava na transfiguração de Jesus, a voz que vinha sobre Jesus dizia, este é o meu filho amado, ouvi-o, escutai-o.
Quaresma é tempo de nós podermos ainda mais abrir nossos ouvidos para escutar o que o Senhor quer dizer a nós. Agora, se perdemos tempo com tanto falatório, se perdemos tempo com tantos barulhos que o mundo vai nos oferecendo, se perdemos tempo com as coisas momentâneas e passageiras, não vamos ouvir a voz do Senhor. Não vamos. Não sei aqui que eu ainda não fiz essa experiência, né? Mas por onde eu passei, quando nós convidávamos a comunidade, eu fiz retiro com os ministros, mas não deu para a gente fazer como eu queria, não, né? De fazer um deserto bonito. Mas quando a gente faz um retiro espiritual, a gente coloca todo mundo em silêncio, e a gente vê como que o silêncio machuca, como as pessoas hoje não conseguem ficar em silêncio. A todo instante é uma coisinha para quebrar aquele silêncio. Você pede, coloca a Bíblia na mão da pessoa e diz, agora você vai andar em silêncio por aí, escolhe um cantinho em silêncio. Ela sai dali com a Bíblia na mão, em 5 minutos já encontra uma outra pessoa e já começa a conversar. E dali vai eu mais uma outra e assim vai. O silêncio que a gente não consegue mais fazer. Nós estamos tão envenenados com o barulho do mundo que escutar o Senhor que fala fica difícil, porque o nosso coração não consegue mais silenciar. E nós precisamos e necessitamos mesmo desse silêncio, né? Não fechando o coração para escutar o Senhor que quer falar a cada um de nós. O Evangelho, então, mostra Jesus caminhando, que vai subindo para Jerusalém. Jesus que sente a necessidade de passar na Samaria. Ele faz um desvio do caminho, para passar justamente em Samaria, porque ele precisava encontrar aquele povo. Os samaritanos eram um povo que os judeus consideravam eles pagãos. Era um povo então que, mesmo conhecedor da palavra de Deus, mesmo sendo filhos de Abraão, em certo momento, fecharam o coração a Deus, se distanciaram de Deus e começaram a adorar falsos deuses. E aqui, né, nesse evangelho, João narra o encontro de Jesus com aquela mulher. Aquela mulher, né, Jesus entra na vida dela para entrar na vida daquele povo. Jesus entra na vida daquela mulher porque através dela ele consegue ir até aquele povo que é considerado pagão, para também a esse povo anunciar a boa nova do reino. Aquela mulher é considerada pagã, aquela mulher é aquela que tem 5 maridos, 5 maridos sem 6, né? Teve 5 maridos, tem um outro que é o 6º marido agora, e esse também não é o seu marido de Jesus a ela. Esses 5 maridos representam, né, os deuses que aquele povo adorava, povo pagão, samaritanos, que esquecendo a aliança que fez com Deus, começou a adorar falsos deuses. E eles tinham 5 deuses, né, que eles adoravam. Então, esse povo, né, que tinha voltado o coração contra Deus, contra o verdadeiro Deus, a esse povo Jesus quer elevar a boa nova. Então Jesus começa uma conversa muito simples com ela, pedindo água. E naquele primeiro momento, aquela mulher de fato pensa que é água material, água que vinha lá no poço. E Jesus nem balde tinha para tirar aquela água. Primeiro que a mulher chama a atenção de Jesus. Como tu, sendo judeu, pode pedir a mim, que sou samaritana, de beber a água. Lembrando que os samaritanos, os judeus, então, não tinha comunhão entre eles, né? Outra coisa também que era escandaloso para a época. Era escandaloso Jesus conversar com a mulher. Na época de Jesus, o homem não podia se dirigir a outra mulher fora de casa. Ele não podia falar com nenhuma outra mulher fora de casa, nem com mulher, nem com criança. O homem não podia falar, né? E Jesus então está escandalizando os seus discípulos, que quando chegam, veem Jesus conversando com aquela mulher, ficam escandalizados, né? Agora, através disso, Jesus começa o diálogo com ela. Daquela água material, e ela acha que é um senhor, que é um sábio, que é um mestre, né? Ela vai entender que aquele homem é muito mais importante que o seu pai Jacó, mais importante que aquele que deu a eles a origem do seu povo. E aí depois, lá no final, ela vai entender que aquele homem é o Messias, aquele que eles esperavam tanto. Ou então, essa mulher faz junto com Jesus um caminho de crescimento na sua fé, de um homem que era desconhecido para ela, que passou a ser um grande mestre, um senhor respeitoso, um profeta, e agora ele é o ungido, aquele que veio então para ser o salvador da humanidade. Então aquela mulher é para nós também motivo do nosso caminhar para a Páscoa do Senhor, porque nós começamos a Páscoa lá na quarta-feira de cinzas, né? Assim como essa mulher, querendo apenas pensar naquelas tanto de propósitos, coisas materiais que eu quero me livrar.
Aquelas coisas erradas que eu tenho na minha vida e eu quero na quaresma deixar de lado. Então eu começo lá atrás com esse sentimento, durante o caminho eu vou percebendo que o Senhor está ao meu lado carregando a cruz comigo. E carregando essa cruz, Ele não quer que eu continue no pecado, Ele quer sim me dar a água viva que está lá à frente, lá na Páscoa. Então o meu caminho quaresmal é justamente para chegar à fonte viva que é Jesus Cristo. É essa fonte que Ele quer dar a cada um de nós, sanando todas as nossas necessidades. É o Senhor que, assim como fez com os samaritanos, faz com cada um de nós também, quer acolher a cada um de nós. Imagina aqueles apóstolos quando chegam, veem Jesus conversando com a mulher, né? O escândalo que passa na cabeça dele, porque eram pagãos, eram pecadores, e Jesus se aproxima deles. Ó, que graça o Senhor concede ainda hoje a cada um de nós. Ninguém de nós aqui pode bater no peito e dizer que é santo. Não somos pecadores. Mas mesmo assim, a cada ano, o Senhor continua oferecendo a cada um de nós a oportunidade de mudar de vida, para chegar à festa da Páscoa realmente com uma vida nova. Então vamos aproveitar esse período quaresmal e pedir ao Senhor que venha realmente com a sua água viva, né, o seu Espírito Santo, saciar a nossa sede, para que nós não fiquemos dependentes, né, daquilo que o mundo vai nos oferecendo, que é tudo passageiro, mas sim busquemos a verdadeira água que dá a cada um de nós a verdadeira vida. Assim seja.